Olá, queridos, bom dia, paz de Cristo esteja em teu coração. Hoje nós vamos tomar como referência, compartilhar com vocês, um versículo interessante que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, quando o pregador, o pensador Salomão, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Bom, o livro de Eclesiastes, Salomão ele disserta sobre diversos assuntos, todos eles pertinentes, à vida humana, à nossa existência, à nossa trajetória. E então ele fala de buscas, ele fala de ganhos, de perdas, ele fala de anseios, ele fala de escolhas e consequências. Daí ser reconhecido como o livro dos objetivos, assim que é chamado o livro de Eclesiastes. E nesse capítulo específico, o capítulo 9, ele inicia a sua abordagem falando da horizontalidade dos fatos que cercam a vida humana. Ele está um tanto quanto decepcionado, porque ele faz aquele paralelo entre posicionamentos e é evidente no texto a decepção dele, porque ele vai dizer que ele viu uma coisa que debaixo do sol, que é mera vaidade. Justo, o que acontece ao justo, acontece ao injusto também. O que acontece ao que sacrifica, sucede de igual maneira ao que não sacrifica. E essa expressão sacrificar está falando da vida religiosa. Então ele continua, depois ele vai falar da impossibilidade de interferência por parte daqueles que morreram no mundo dos vivos. E por fim, ele chega a esse versículo. A impressão que nos dá é que o versículo está solto, fora do contexto. Mas não é verdade. Trata-se de conselhos e ministrações do Espírito Santo. Aquele que, conforme Paulo nos adverte em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bom, partindo então dessa compreensão de quem está por trás dessa fala é o Espírito de Deus, vamos aos conselhos que ele nos deixou. Primeiro, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Ora, eu quero salientar o fato de que essas vestes não trata-se de nossa indumentária. Nossa camisa pretinha que eu estou vestindo. Essas vestes, nessa linguagem aqui, é espiritual. E para termos uma compreensão, quando ele diz em todo tempo sejam alvas, claras e brancas as tuas vestes, a gente vai para Apocalipse 3,18, quando Jesus está admoestando a igreja de Laodiceia. E lá no versículo 18 ele vai aconselhar que ela adquira vestes brancas para cobrir a sua nudez. E lá em Apocalipse 19:8, então João, orientado por Jesus, vai nos esclarecer que as vestes brancas são a justiça dos santos. Portanto, essa fala é espiritual e essas vestes brancas, elas representam a pureza e a santidade. Santidade esta que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, diz que sem ela, santificação, ninguém verá a Deus. Ora, é impossível alguém ser santo sem ser puro e ser puro sem ser santo. Então, é algo que está correlacionado, está ligado diretamente. Então ele começa dizendo: em todo o tempo sejam alvas, sejam brancas as tuas vestes. Em todo o tempo é interessante, porque o pronome indefinido todo, aliado ao substantivo tempo, é para dizer que não é periódico, que não é temporário. É para dizer que todos os dias, odiernamente e paulatinamente, nós devemos primar, prezar
pela pureza e santidade, pelas vestes brancas. Isso condiz com aquilo que Salomão também nos orienta em Provérbios 4,18, quando ele diz que as veredas do justo, são como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então esse dia perfeito, né, é um processo. Isso é maravilhoso, porque nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Não existem truques, mágicas e nem saltos na vida cristã. Já vista que em Gênesis 28, quando Deus quis revelar a sua obra a Jacó, ele revelou uma escada, né, dos céus que tocava a terra. Ele não revelou um elevador, uma rampa, cordas, ele revelou uma escadaria. Quer dizer que a vida cristã é algo que é paulatino, você vai crescendo a cada dia. Isso corrobora também com Filipenses 1,6, quando Paulo diz: estou certo que aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para aperfeiçoá-la até o dia do Senhor. Bom, em todo o tempo sejam brancas tuas vestes. É o primor pela vida de santificação, de pureza. E eu quero me utilizar, para encerrar nossa fala nesta manhã, esse nosso bate-papo, um exemplo que o Criador se utilizou da criação para abençoar a sua criatura. Jesus tem essa coisa na sua pedagogia, na sua didática, ele extraiu muitos exemplos da natureza, né? Enquanto a gente mata a cobra por causa da letalidade, eu estava vendo um documentário que a naja está quase sendo extinta, simplesmente porque ela tem aquela aparência, para mim é belíssimo, como criação de Deus. Jesus olhou para uma serpente e disse, olha, e olhou para um pombo, disse, ó, aprenda a simplicidade da pomba, mas aprenda a prudência da serpente. Para dar uma lição em Jonas, ele fez com que o peixe obedeceu em engolir a Jonas. Jonas não obedeceu em fazer a missão que Deus lhe deu. Jesus disse para o galo, você só vai cantar depois que Pedro me negar 3 vezes. O galo só cantou depois que Pedro negou 3 vezes. Parece que a relação de Deus com a criação, ela é mais proveitosa, né? Bem, eu quero me utilizar então do exemplo clássico, que há muito tempo eu aprendi a extrair e nunca mais me esqueci, de um pequeno animal chamado, um vertebrado chamado arminho. Ele habita nas florestas temperadas da Ásia, da América do Norte, né? E ele tem 33 centímetros, há pelo menos 38 subespécies de arminho. Mas o interessante desse pequeno animal é que ele tem o seu dorso, né, na cor marrom achocolatado e a barriguinha é branquinha. Mas quando chega o outono e o inverno, toda a sua pele sofre uma alteração de pigmentação e a sua pele fica toda branquinha, é branco polar, neve, é impressionante. Você pode inclusive entrar no Google e jogar características do arminho, você vai ter todas essas informações que eu estou te passando. Mas qual é a grande lição dentro disso que nós estamos compartilhando com vocês? É que esse bichinho, ele desde a Idade Média, sempre foi muito caçado. A sua pele valia muito, né? Então era usado em golas, em casacos. A França tinha como símbolo da realeza a pele do arminho. Então, esse bichinho, quando era caçado pelos caçadores, alguns deles, nesse período de outono e inverno, que eles ficavam bem branquinhos e a pele ficava mais valiosa ainda, eles começaram a estudar o posicionamento do arminho e percebiam, alguns deles, que quando ele se deparava com lama, com qualquer coisa que pudesse sujar a sua pele, ele saltava, desviava. E aí eles caçavam com aqueles cães treinados para não dilacerar a pele, eles dominavam, esses cães não matavam. Então eles botavam armadilhas e aí eles tiveram a ideia de lamear a toca, o acesso do arminho à sua toca. E alguns deles simplesmente
eles eram capazes de se entregar à morte para não manchar a sua pele alva como a neve. Isso é uma lição maravilhosa para mim e para você. Até onde nós somos capazes de sacrificar para manter a nossa vida cristã limpa, a nossa vida espiritual sadia, nossas vestes brancas. E foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. E eu quero que você pense nisso. Até a próxima.